Vamos dar início à nossa playlist de bioquímica e não poderíamos começar diferente. Vamos falar sobre a água, um elemento natural importantíssimo para a manutenção da vida da Terra e que é abundante no nosso planeta e no nosso universo. A água ela é importantíssima, isso nós já sabemos, mas precisamos entender algumas de suas propriedades que fazem ela ser tão essencial. A primeira coisa, a água é considerada o solvente universal. E por que isso acontece? A água tem moléculas polarizadas, que se conectam a outras moléculas também polarizadas e separa seus átomos, sabe? Dissolve essas substâncias. Como isso acontece? Nós podemos ver aqui, ó, a molécula de água, H2O. A gente tem um oxigênio com carga negativa e 2 átomos de hidrogênio com suas cargas positivas. Então, quando a água é colocada em contato com outras moléculas, outras substâncias que também são assim, polarizadas, têm suas cargas, ela consegue dissolvê-las, separá-las. A gente vai observar isso aqui, ó, com o nosso famoso cloreto de sódio ou sal de cozinha. Vocês podem ver que o cloro aqui, ó, tem sua carga negativa e o sódio a sua carga positiva, relembrando a água com sua carga negativa no oxigênio e suas cargas positivas nos hidrogênios. Quando a gente mistura aqui, ó, o cloreto de sódio com a nossa água, o cloreto e o sódio vão começar a se separar. Por quê? O nosso cloro aqui com sua carga negativa vai ter atração pelo hidrogênio positivo e vice-versa, enquanto o sódio positivo e oxigênio negativo vão ter as suas atrações. Através dessas atrações, a água é capaz de separar as substâncias e dissolvê-las, dessa forma que você está vendo. Mas tem uma coisa importante que não podemos esquecer. Tem substâncias que a água não consegue fazer a separação, que são as substâncias formadas por moléculas e átomos apolares, que não apresentam carga. É por isso que quando você suja sua mão com óleo, margarina ou alguma gordura semelhante, e você tentar lavar as mãos somente com água, você não vai ter sucesso, porque essas substâncias, elas são apolares, elas não têm carga, então a água não consegue fazer essa conexão tão eficaz quanto faz com as moléculas polarizadas. É por isso. Outra propriedade importante é que a água tem alta tensão superficial. E o que seria isso? A tensão superficial é meio que a capacidade que as substâncias têm de formar uma película elástica em cima, sabe? Quando elas estão acumuladas. Eu não sei se você já observou que se você pegar a sua mão aberta e tentar bater num balde de água, na piscina, você vai ver que tem uma pressão, como se algo estivesse impedindo que a sua mão entrasse. Uma das coisas que fazem com que isso aconteça é a tensão superficial. Então, cada molécula de H2O, ela se liga a outras 4 moléculas. E através de pontes de hidrogênio, ó, você consegue ver aqui, ó. Essas pontes de hidrogênio são fortíssimas e fazem com que a água tenha uma tensão superficial alta. Os outros líquidos vão ter, alguns até uma tensão superficial grande, também alta, mas a tensão superficial da água é grande, e isso é uma característica importante. Eu não sei se você já observou também que tem alguns animais, insetos, que conseguem caminhar por cima da água sem afundar. E o que permite que isso aconteça é essa alta tensão superficial. A outra propriedade que a gente vai aprender é a capilaridade. Capilaridade é uma propriedade física que permite que fluidos eles se desloquem através de tubos finos, conhecidos como capilares. Isso acontece até mesmo contra a ação da gravidade. Então, é a propriedade física de se mover nos mais variados espaços. Se você pega um copo com água ou com refrigerante e você coloca um canudo, você vê que aquele líquido já entra ali. E essa propriedade permite com que a água ela consiga se deslocar em outras estruturas. Isso é importante para o funcionamento do nosso corpo, por exemplo, até porque o nosso sangue ele é formado por boa parte de água. O nosso corpo é formado por água e essa água precisa adentrar os espaços, as células, os vasos. Ela precisa se deslocar e se locomover no nosso corpo. E por isso que a água é tão importante nesse quesito. Eu fiz um experimento aí para vocês veem no potinho, tem um pouco de café e eu botei um barbante. E com o passar do tempo, o café ele vai literalmente subindo por dentro do barbante. Ele vai invadindo as suas estruturas e se deslocando. Isso acontece por causa da capilaridade. Vê que isso acontece até contra a gravidade. Mas o líquido ele tem essa capacidade de se deslocar. Outro ponto importante é que a água tem alto calor específico. O que é o calor específico? É a quantidade de energia que é necessária para que uma determinada substância mude de temperatura, sabe? Então,
Para que a água mude de temperatura, é necessário uma grande quantidade de energia. E por que isso é benéfico? Lembra que é através dessa mudança de temperatura que a água muda de estado físico. Então, ela sai de sólido para líquido, de líquido para gasoso. Mas pensa comigo, se fosse necessário pouca energia para a água poder aumentar de temperatura, quando a gente ficasse exposto a altas temperaturas no ambiente ou baixas temperaturas no ambiente, por exemplo, o nosso sangue ia literalmente ferver ou congelar. Mas como a água tem esse alto calor específico, é necessário uma energia muito grande, a gente fica protegido. Então, por isso que essa propriedade é essencial. Então, nunca se esqueça, a água tem alto calor específico, ou seja, é necessário muita energia para que ela tenha mudança de temperatura. Aproveitando, a água também é capaz de realizar transporte de substâncias. No corpo humano, ela auxilia no transporte de nutrientes para as células, através do sangue, e na eliminação de toxinas, que acontecem através da urina ou do suor, por exemplo. É por isso que é muito importante ter uma adequada ingesta de água, para que essas funções possam ocorrer de forma adequada. Continuando, ela também atua no nosso corpo como um lubrificante. Nas nossas articulações e em seus componentes, como nos discos intervertebrais, por exemplo, a água evita que exista atrito entre as superfícies ósseas. Quando a gente não bebe água bem, a gente está desidratado, a nossa pele sofre com alteração, nossas articulações sofrem alterações, a gente começa a ter dor, nossos movimentos ficam mais difíceis, por isso, novamente repito, é importante que a gente beba água adequadamente. E aí no nosso mapa mental eu deixei uma curiosidade que organismos mais jovens possuem mais água. Se você pegar um bebezinho, ele vai ter bastante água em seu organismo se comparado a um idoso. E isso acontece por causa do processo de envelhecimento mesmo, não tem como modificar isso. É por isso que a gente vê que o idoso ele tem perca na estrutura, na estatura, as articulações doem mais, algumas funções são mais deficitárias. A perca de água causada pelo envelhecimento faz com que isso seja possível. E se você gostou desse vídeo, curte ele, deixa o sininho ativado para você não perder os próximos conteúdos que estão por vir. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva para nos ajudar. E mais importante, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, compartilha com algum amigo. Talvez aquilo que você aprendeu hoje seja exatamente aquilo que ele precisa aprender também. Até a próxima e bons estudos!